a doutora Roberta aí, ó. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, prazer, sabadão à noite aqui Edwin. com a gente. Obrigado aí pela nossa segunda live, Tiagão. Fiz uma live já com a doutora Roberta uma vez. Foi uma das lives que assim, mais deram aí engajamento, porque ela fala muito bem, ela tem muita técnica, ela é contra o achismo, né? Ela é contra, estuda muito. Então, eu vou liberar o Tiagão. Mas, Tiagão, dá uma boa noite aí para a nossa convidada hoje. Não, e doutor, até tô falando com o Ervin aqui, assim, eu tô em todas as lives e tudo mais, mas assim, hoje é aniversário da minha mãe, Dona Rose, que até muita gente me pergunta quando eu falo que, o Thiago que nada, aí as pessoas não reconhecem, falam, o da mãe que grita. Aí na hora o pessoal já se liga, né? O da mãe que grita é ele. Então hoje eu tô aqui comemorando o aniversário dela, fazia muito tempo que eu não vim, até por essa carreira de natação maluca, mas eu não podia deixar de vir aqui, te agradecer, te dar um super abraço, um super beijo. Eu acho que a gente está aí falando de uma causa que é muito importante. Isso não vai acabar agora nessas lives. A gente sabe que eu falo muito com o Ervinho. A gente tem muito trabalho pela frente. Isso é só o início, né? Igual ele falou, essa é a segunda live, mas espero que vão ter várias outras, né? Porque a gente tem muita coisa para fazer. E é isso. Acho que deu uma passada aqui. Vou ficar um pouquinho com vocês. Muito obrigado pela sua participação. Tiagão, Obrigada, Thiago. doutora Roberta, o Tiago é o maior medalhista da história do Pan-Americano. O esposo da Roberta, o Tinoco, meu amigo, ele ganhou a medalha no Pan-Americano, na Ele é vela. medalha de ouro também, Qual na pan? Qual vela. pan? Qual pan Pedro. foi dele? Aqui do Rio de Janeiro. 2007? Isso. Eita, só Ele tenho lembrança ganhou boa de ouro aqui. 2007, Vou hein? te apresentar ele, ó, Ele é lá um do fã iate, amigo seu, nosso. Thiago. Poxa, vai ser um prazer conhecer. Vocês ficam Ganhou, no Rio? Sim, moramos no ele, Rio. ele, ele, ele veleja lá no Iate Clube. Poxa, boa, vai ser um prazerzaço Tinocão conhecer vocês dois ganhou e tal. medalha também com a gente. Ah, boa, então. É. É, Mas eu acho que Estamos em casa. esse é o grande objetivo, né, doutor? Eu acho que a gente está aqui, eu falo muito isso pro Ervinho, né? A gente trazer pessoas diferentes, de áreas diferentes, seja atleta, profissional de psicologia, né, nutricionista, e a gente consegue mostrar onde cada área, dependendo do fator, ela é importante na saúde mental. Não é só aquele detalhe, né? Acho que o Ângelo ontem ele falou muito bem sobre, né, os transtornos alimentares. Você começa a querer comer mais cada vez mais. Então, acho que é legal a gente contar esse tipo de história que as pessoas elas entendem melhor, né? Elas conseguem linkar cada vez mais com histórias. perfeito. Com certeza. Doutor Roberto, a palavra é toda sua. Se apresenta, fala da sua formação, fala como é que você trabalha. A gente quer escutar você hoje. Boa noite, obrigada pelo convite. Tiago, a hora que você quiser, né? É tão importante essa questão da gente poder também se conhecer e saber o que é valor para a gente. Sua mãe está aí, priorizar algumas coisas na vida também é extremamente importante. Parabéns. Bem, vou falar um pouquinho aqui de mim. Obrigada, Erwin, novamente por esse convite. É sempre uma honra, um Prazer. prazer poder trocar um pouco aqui com você. Sou psicóloga de formação, fiz a minha primeira formação, minha primeira especialização em terapia relacional sistêmica. Me apaixonei pela sistêmica, mas pude entender que a gente precisa estar sempre se desenvolvendo para conseguir entender o paciente na sua totalidade. Então, acho que a gente está aqui para aprender o tempo todo. É o que eu sempre falo para os alunos, você tem que aprender sobre o ser humano. Então, depois fui fazer a TCC, fiz a minha formação em TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é até o que o Erwin também trabalha, o que o Erwin também fez a formação dele, né, doutor Erwin? Porque ajuda a gente muito a trabalhar com crenças disfuncionais, sintomas, quadros de ansiedade. Depois, como eu trabalho também com terapia de casal, fiz mediação, fiz arbitragem, e o tempo todo a gente tem que estar estudando. Isso aí. Hoje eu também trabalho com psicologia positiva, trabalho com life coaching, então isso tudo agrega a gente poder olhar para o paciente e entender o que ele realmente precisa. Então, eu falo que eu não sou terapeuta de uma abordagem só, né? Eu sou terapeuta de gente. E a gente avaliando essas pessoas, a gente vê o que cada um precisa mais e qual ferramenta que ajuda melhor aquele determinado paciente. Perfeito. E eu recebo muito, doutora, no direct, psicólogos assim. Doutor, mas qual o tipo de terapia que você prefere? Eu falei assim, olha, vamos para o livro. O livro diz, se grupo A e grupo B, tomando fluoxetina e paroxetina, 1 ano fazendo pesquisa, é tão superior a resposta que a psicoterapia que hoje o Comitê de Ética do FRJ dificilmente deixa eu fazer uma pesquisa dessa que eu fazia 10 anos atrás, sem eu ir lá no setor de psicologia e chamar um grupo para participar. Qual tipo de terapia? Não sei. É o tipo de terapia que puder me ajudar. Então, contanto que esteja provado cientificamente que funciona,
O importante é que a pessoa se adapta, não tem a melhor ou a pior. Eu, particularmente, eu dou aula na pós-graduação de TCC, mas eu não estou com o olho fechado para qualquer o tipo de terapia. A doutora Roberta citou aqui sistema. Tiagão, a doutora Ana, ela faz terapia sistêmica. E ela teve um trabalho muito grande nessa pandemia, porque as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa convivendo, marido, né, esposa enfim, família, coisa que não acontecia antes da pandemia, e aumentou muito o conflito, aumentou muito o número de divórcio ou a tentativa de. Então, cada tipo de terapia, por exemplo, para esse momento, a sistêmica é fundamental. Porque você está vendo o papel de cada um dentro da família. Né, doutora? Assim, que você que já estudou diversos tipos de terapia, o que você acha sobre essa possibilidade de cada paciente se adaptar a um tipo, né, de terapia? Sem dúvida, e eu acho que a primeira leitura é a gente poder ler o paciente também, entender um pouquinho quem é esse paciente que está na nossa frente, qual é a linguagem que ele entende melhor, quais são os tipos de técnica que ele vai aderir melhor. Porque não adianta a gente chegar com um script de ferramentas, de coisas que a gente gostaria de usar na terapia, e esse não ser o modelo de mundo do paciente, ele não conseguir conversar com essas técnicas. Então, por exemplo, a TCC, ela tem ferramentas excelentes para que a gente possa fazer mudanças de crenças, de pensamento, ajustes de comportamentos disfuncionais. Mas isso requer do paciente uma interação, uma participação. E a gente sabe que muitos pacientes no início não aderem. Então, às vezes, a gente dá um quadro para o paciente para ele poder, né? Se a gente vai numa primeira, segunda sessão, dá um quadro para o paciente para que ele conheça os seus pensamentos disfuncionais, como ele lê a situação, porque a TCC ela também traz isso, né? Não é a situação em si que gera uma emoção em você, é o que você interpreta da situação. Então, a gente tem um quadro na TCC que faz com que o paciente conheça os seus pensamentos automáticos e os seus pensamentos disfuncionais. Se você dá isso para qualquer paciente, alguns vão usar, mas muitos não vão usar. Você vai entregar aquele papel, ele não vai aderir. E isso significa o quê? Que o paciente não adere, que ele não é bom? Não, significa dizer que aquele tipo de intervenção naquele momento da terapia não é o que funciona para ele. Às vezes a gente precisa ir para uma coisa muito mais lúdica inicialmente. São pacientes, e aí a gente faz uma avaliação, um assessment, um levantamento de personalidade, entende quem é esse paciente a nível de temperamento, e a gente começa com sessão de fotos, fazendo um levantamento do genograma desse paciente. Como é que aquele paciente funciona naquela família, trazendo fotos da família, compreendendo aquele paciente se sente acolhido. A gente entende por que o sintoma acontece naquele sistema e a gente vai lá para a sistêmica. Depois a gente consegue vir com abordagens da psicologia, terapia, por exemplo, da terapia cognitivo-comportamental, porque ele já está mais flexível, ele saiu da rigidez dele. E aí a gente vai colocando ferramentas de acordo. A gente tem que sempre perceber o paciente. Eu acho que isso é a primeira coisa. E só para adicionar uma coisa que a doutora falou, Ervinho, eu sei que daqui a pouco eu vou mesmo, eu acho muito legal o que ela falou, porque assim, vocês lidam com pessoas. Então, não é muitas das vezes uma receita de bolo. Então, às vezes, uma situação para um dar certo, não necessariamente para o outro vai dar, mesmo que seja o mesmo tipo de transtorno, porque cada um reage de uma forma. Então, você ainda tem essa diferença. Não é aquela coisa assim, faz isso, 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 vai dar certo. Não, você pode fazer isso, isso para dar certo com o Thiago. Às vezes para a doutora não vai, às vezes para o Ervinho não vai. Então, tem isso também, que assim, tem aquela coisa da adaptação, de você sentir confiança no profissional, de você estar aberto, de abrir, né? Eu acho que assim, eu tenho falado muito aqui, doutora Roberta, que assim, eu falo muito com o Ervinho, você, às vezes, as psicólogas, né, assim como a Carlinha, você às vezes tem uma responsabilidade, às vezes ainda um pouco maior até do que o psiquiatra. Porque a gente, no primeiro momento, a gente se abre para os psicólogos. Né? Então, a partir do momento que você entender que a gente está tendo um transtorno e tudo mais, é você também ter essa cabeça aberta, óbvio, a gente pensar sempre no paciente, assim como você falou, falar, poxa, Thiago, às vezes eu acho que agora vamos fazer um trabalho em conjunto com o psiquiatra, e não é dividir função, não tem medo, né? Porque no final das contas, é o que o Erwin fala muito, o foco é o paciente. No final das contas, a gente quer que o paciente fique bem. Independente se é psicólogo, se é psiquiatra, se é um nutricionista, não. O paciente ficou bem? Conseguimos. O objetivo foi alcançado. Então, acho que isso também é bem importante, né? Acho que cada um é de um jeito, cada um reage de uma forma. E lidar com pessoas, a gente sabe o quanto difícil é. A doutora Roberta, Thiago, ela foi minha aluna
na pós-doação, porque ela também acredita que ela tem que saber essa parte médica. A gente está lutando aqui. Ela vai dar receita de fluoxetina? Não. Mas ela vai, por exemplo... Quer ver um exemplo simples? O diagnóstico na psiquiatria, Thiago, a gente chama de psicoevolutivo. Como assim? Quando o paciente ele vai no meu consultório, eu tenho um retrato dele, é uma foto do que está acontecendo naquele momento pontual. Por exemplo, um paciente que tem uma alucinação auditiva, pode ser que naquele momento que ele esteja lá na primeira consulta, ele não esteja apresentando, naquele momento, o sintoma, e eu não consiga visualizar isso com qualquer alteração dele na avaliação. Então, isso passa batido. Pode acontecer. Vai sozinho, não tem ninguém para me contar uma história. Aí, doutora Roberta, por exemplo, a gente trabalha junto com vários casos, né? Inclusive, tem alguns pacientes nossos aí. A doutora Roberta, por exemplo, na terceira consulta, ela vê o paciente, por exemplo, com uma atitude suspicaz, o tempo todo olhando para o alto, perguntando se tem alguém gravando. Daqui a pouco ele começa a conversar, não tem ninguém perto, como se fosse assim, não, eu vou falar. Você já, opa, uma atitude alucinatória, um solilóquio, né, traduzindo na psicopatologia. O que a doutora Roberta vai fazer, Tiago? Doutora, tudo bem? Tudo bem. Olha, quando você me passou esse caso, você em nenhum momento você me citou que tinha alguma coisa relacionada com uma possível alucinação ou um sintoma psicótico. Só que hoje eu percebi aqui que ele teve uma atitude alucinatória, eu queria que você reavaliasse. Isso é o tratamento multidisciplinar. Ela não precisa saber qual que é o diagnóstico, ela não precisa saber qual remédio que eu vou usar, só que ela foi ali, os meus olhos, dentro da consulta dela. Então, nesse momento, quando ela me liga e ela me passa essa informação, o paciente ele foi beneficiado. Mas como é que ela vai ter essa informação? Ela tem que estudar algo que não é a parte dela, ela não tem obrigação de saber isso. A doutora Roberta fez questão de saber isso. Nessa situação, se ela não me faz essa observação, eu estou tratando errado o paciente. Por quê? Porque eu não vislumbrei a possibilidade de ser um sintoma psicótico. Não tem histórico dele, é a primeira consulta, é um retrato. Né, doutora Roberta? A gente explica um pouquinho aí essa importância desse tratamento em conjunto aí para a turma aí que está... Principalmente tem muito aluno de psicologia que está finalizando aí a carreira. Eu conversei, só fazendo um adendo, conversei com a doutora Ana, que é uma pessoa... tem a maior curso de formação de sistêmico no Brasil. Eu falei assim, Turano, eu vejo muito no começo, quando eu era no R1, enfim, eu ficava assim, não posso errar esse diagnóstico, eu não posso sair daqui sem dar uma informação. E aí até que teve uma situação curiosa, que no meu R1, o meu padrinho aqui do projeto, que é o Dr. Alain, que é o diretor técnico do IPUB da FRJ, eu era R1, aí ele me colocou na supervisão para avaliar uma paciente, né, que estava internada. Aí, terminando de avaliar, ele falou assim, o que você acha que ela tem? Eu falei, eu não tenho dúvida que essa paciente está numa crise de esquizofrenia. Aí eu falei, por causa disso, disso e disso. E você, o que você acha, professor? Ele falou assim, eu não tenho a mínima ideia. Para mim, isso pode ser um quadro de uso de cocaína, pode ser um quadro de mania, porque os sintomas na parte aguda são iguais. Agora, se você tem a capacidade, sem saber o histórico dela, dar um diagnóstico de esquizofrenia, você devia pegar aqui o meu lugar. Uma chamada que ele me deu para mostrar o que, você não tem que acertar, você não tem obrigação disso. Muitas vezes, quando você é jovem, você quer mostrar para as pessoas, para você, que você é muito boa, e muitas vezes o psicólogo às vezes fala assim, eu não vou mandar esse paciente para o psiquiatra, não. Porque vai que ele vai para o psiquiatra e passa o remédio, aí vai que ele melhore, aí o paciente vai achar que a minha terapia estava ruim. Pelo contrário, se você identificou uma situação de um sintoma, você pode fazer a terapia que for, que ele não vai parar de escutar a voz. Ele vai ter que tomar um remédio. Só que se você demorar para fazer isso, quando ele for no psiquiatra, e o psiquiatra perguntar, mas quanto tempo você já estava sentindo isso? 3 meses. Mas você falou isso, psicólogo? Falei. Mas ela não te indicou para o médico? Não. Qual a chance do psiquiatra querer trabalhar com esse psicólogo? 0. Então, conta um pouquinho, doutor Roberto, a importância desse tratamento em conjunto, né, desse tratamento associado. Deixa eu só, galera, vou dar um beijão para vocês, tá? Valeu, Tiagão. Vou lá, tchau, mamãe tá ali, vou lá no jantar com ela. Vai lá. Mil desculpas, viu, doutora Roberta? Imagina. A gente vai fazer muito mais lives juntos, isso é só o início do projeto. E, poxa, o Ervin sabe, não precisa nem falar, pode sempre contar comigo, é um assunto que eu acredito bastante. O projeto é nosso, né? É isso, é nosso. Obrigada, manda igual eu. Para você, parabéns para a mamãe. Tá aí, obrigado, gente. Tchau, Boa tchau. noite. Tiagão. Tem uma coisa, Ervin, Pode seguir, doutora.
Tá bom. Tem uma coisa que eu acho que é importante, que a gente até falou sobre isso na última live, que nós psicólogos não temos que concordar ou discordar com medicação. A gente precisa ter a responsabilidade de encaminhar em qualquer dúvida, em qualquer situação. A gente não precisa nem ir longe, né? Então, o Dr. Erwin trouxe aqui um quadro de esquizofrenia, mas às vezes, eu vou pegar um exemplo, pacientes com transtorno depressivo maior, tratados aí por nós dois há 5, 6 anos, né? Ficam bem, o Dr. Erwin começa a tentar tirar a medicação, o paciente vai, e de repente eu atendo 1, 2 vezes, e essa paciente está sempre chorosa, né? Tudo aquilo que fazia sentido para ela parou de fazer sentido, tá tudo bem na vida dela, ela tá bem, o trabalho tá bem, as relações sociais estão bem, mas essa paciente começa a apresentar sintomas. E ela vai apresentar aqui, ela vai apresentar na terapia. O Dr. Erwin, ele não tem como saber disso. Qual é a única forma do Dr. Erwin saber disso? Eu falar assim, olha, agora você vai desligar comigo, você vai entrar em contato com o Dr. Erwin, você vai agendar uma consulta. Caso você não consiga, você me avisa, porque eu já vou falar agora com o Dr. Erwin. Então, assim, não dá tempo, a gente não pode ficar esperando, né, a pessoa melhorar. A gente conhece o quadro da pessoa, é uma pessoa que já passou por tratamentos. Então, esse tipo de intervenção não existe se a psicoterapia não está alinhada com o psiquiatra. Perfeito. É porque, assim, como aqui eu vejo aqui, doutor Alberto, que assim, tem muito psicólogo que está começando a carreira, tem muito psicólogo que é estudante. Então, eu acho é super normal um jovem, né, como a gente já foi, né, no começo, não que a gente seja tão velho, mas enfim, essa questão de ter que acertar a todo momento, de ter que dar sempre uma resposta perfeita ao paciente, pessoal, é difícil para todo mundo, não é fácil. A gente lida com uma situação que não é algo matemático. Os critérios diagnósticos, eu não preencho um aqui maior e 3 menores e acabou. O julgamento clínico é muito mais importante. Quer ver um exemplo? Se chega um paciente que decorou um diagnóstico de um transtorno depressivo maior, e aí ele senta na minha frente, começa a falar, ó, Treve, eu ando me sentindo triste na maior parte do dia, eu estou com anedonia, que é a diminuição do prazer, eu estou com alteração de sono, estou com alteração de apetite, estou com alteração de concentração, estou com uma baixa energia vital, estou com hiperfluxo de pensamento negativo, estou lentificado e estou com pensamento de morte, que são os critérios totais. Eu, como médico, eu não posso virar para ele e falar que ele não tem isso. Ele está me dizendo que tem. Mas uma pessoa que está com tudo isso, o que eu espero depois que eu falo assim, ok, então agora nós vamos sentar aqui, nós vamos arrumar uma maneira de te ajudar. Pô, que bom, né? Um alívio. Quando a pessoa realmente tem isso, é o que você espera. Você está com dor de cabeça, o médico fala assim, vai tomar esse remédio e vai melhorar. A reação que você espera é disso. Qual que é a reação do simulador? Ok, você pode me dar um laudo? Opa, ganho secundário. Porque a reação que ele teve não é proporcional aos sintomas que ele está tendo. Não é proporcional à ajuda que a gente acabou de ofertar. Então, nesse momento, eu boto o quê? Pós-diagnóstico. Indeterminado. Não sei. Não sei se é simulação, se não é. Se for simulação, ele não vai voltar, porque esse laudo aí não vai dar direito a ele a ter uma possibilidade de, enfim, de afastamento. Então, na nossa área, a gente ainda tem que lidar com isso, doutora Beta. Além dessa situação de não ter o exame, da gente estar o tempo inteiro tendo que ter a percepção se o paciente está ou não está sendo verdadeiro com a gente. Então, a gente tem indícios disso. E se eu não tiver a parceria do doutor Roberto, se for uma consulta circunstancial, não consigo. Na live que eu tive do doutor Roberto, está no meu IGTV, nós falamos sobre transtorno de personalidade. É muito difícil, porque a pessoa ela entende que o comportamento dela, que é disfuncional para os outros, para ela é normal. Como é que eu vou dar remédio para personalidade, pessoal? Não tem. Então é difícil para mim, é difícil para a terapia. Se você não tem uma parceria, eu tô vendo muito aqui, doutor Roberto, assim, quando eu coloco assim, alguma informação sobre tratamento em conjunto, muitos colegas, né, seus psicólogos, estão reclamando muito que assim, doutor, ok, mas a gente vai lá, liga o psiquiatra, ele não responde. A gente vai lá, manda uma mensagem, não responde. Eu falei assim, olha, profissionais bons e ruins tem em todas as áreas. Tem arquiteto que você liga, ele te responde, tem arquiteto que não te responde. Dinheiro é a mesma coisa na nossa área. Eu, conheço diversos psiquiatras que respondem, que também são a favor do tratamento em conjunto. Agora, se você entra em contato com um psiquiatra, passa uma situação onde a opinião dele é importante, ele não te responde, paciência, não tem que trabalhar mais com essa pessoa. Como já aconteceu o contrário. De eu ligar para um psicólogo, eu recebi um paciente, que ele está tratando antes de mim, para pegar informações. Olá, meu nome é Hervé, eu sou
colega seu, estou atendendo o fulano de tal, queria um pouquinho de informações sobre ele. Não responde. O que eu vou fazer? Eu não vou trabalhar mais com esse profissional. Uhum. Porém, na minha visão, Eve, é uma exceção. Então, não pode criar assim, o psiquiatra não conversa com... Fala aí, doutora, como é que é o Não, nosso dia a dia? eu acho que assim, né, Ervin? É claro que contigo, assim, já tem um caminho muito aberto, mas tem uma dica que eu acho que pode caber aí para os meus colegas, para a gente poder fazer essa intervenção com psiquiatras que a gente não conhece, porque isso acontece com muita frequência. Vem um paciente para a gente que já tem um psiquiatra, e enfim, né? A gente não tem acesso ainda a esse psiquiatra, então, normalmente o meu primeiro contato já é dando a minha visão, já é dando um parecer, né? Então eu já chego entregando alguma coisa, não chego só pedindo, porque isso é uma coisa que eu escuto muita gente, né? Chega o psicólogo, manda uma mensagem para o psiquiatra pedindo informações, fazendo perguntas. Eu gosto muito de já chegar entregando, oferecendo. Olha, minha visão é essa, 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 me coloco à disposição para troca disso, disso, disso. Eu estou fazendo essas intervenções neste momento com o paciente e com a família. Então, eu coloco ali mais ou menos um panorama do que está sendo trabalhado na terapia, porque ele já ganha alguma coisa com aquilo. E na vida, querendo ou não, tudo é ganha-ganha. A gente faz uma troca. E aí, aquele psiquiatra, talvez ele já consiga agregar valor àquele momento, àquela troca com a gente, com os nossos psicólogos. Então, se eu pudesse dar uma dica, eu acho que a gente pode Ótima começar dica. assim. Ótima dica. Outra coisa que eu falo muito também é o seguinte: hoje em dia todo mundo está sem tempo, né? Tem casa, família, enfim. Então, quando você for entrar em contato, quando eu entro com um psicólogo, não é para você mostrar para ele que você está trabalhando. Por exemplo, eu não posso ligar para o doutor Roberto. Doutor Roberto, queria falar assim, fiz um atendimento maravilhoso aqui com o nosso paciente, tá? Poxa, expliquei tudo para ele direitinho. Por quê? Você parou para se autoelogiar, na verdade. Uhum. O elogio tem que vir da outra pessoa. Então, se você for ligar simplesmente para falar que você está atendendo, só para assim, tô marcando ponto aqui, não faz sentido. Então, quando você entrar em contato, a minha sugestão é de fato para você agregar uma informação. Exemplo, vamos supor, quando eu atendo um paciente, por exemplo, com um transtorno depressivo maior, o critério C, que é o critério para descartar alguma doença clínica, uso de medicamento ou uso de drogas que possam justificar esses sintomas. Por exemplo, alteração de tireoide, um dos sintomas pode ser são sintomas parecidos com o quadro depressivo. O uso de corticoide em dose alta a longo prazo para uma doença reumatológica também pode dar como efeito colateral sintomas parecidos com o quadro depressivo. Pode ou não, mas pode. Aí vamos supor que a doutora Roberta está atendendo um paciente nosso, e na quarta consulta ela fala assim: doutor Roberto, esqueci de falar com o doutor Eve, que eu estou tomando um corticoide a 20 miligramas prednisone já tem quase aí um ano. Na consulta acabou que eu esqueci. Nesse momento, a doutora Roberta vai entrar em contato comigo e fala assim: doutora Eve, olha só, sabe aquele paciente nosso? Eu não sei. Pois ele esqueceu de falar que toma corticoide. Não sei se isso vai mudar a sua forma de raciocínio. Mas olha a importância dessa informação para mim. Então, quando ela entra em contato comigo, eu sei que é alguma coisa muito importante. Então, a sugestão que eu dou para vocês, colegas psicólogos, é: não entre em contato simplesmente para falar que você está tratando o paciente. Entra com informação, igual a doutora Roberta falou. Entra para trazer algo que agregue. Porque se for simplesmente para mostrar que você está marcando território, não faz sentido. É só você pensar o contrário. Imagina eu, médico, pedir um horário de meio-dia e meia para conversar com você, psicólogo, nunca te conheci. Estou ligando e falei assim: fiz uma consulta maravilhosa, viu, com o nosso paciente. Expliquei tudo sobre antidepressivo, tá? Poxa, ele entendeu tudo. Não faz sentido. Então, essa otimização, a clareza na hora de passar, o objetivo na hora de fazer essa troca também é muito importante. Não pode ser uma informação qualquer, simplesmente para mostrar que você está ali tratando o nosso paciente. Porque a gente, às vezes, principalmente o jovem, tá, pessoal, que está começando, que eu já fiz muito isso, e é um erro. Erro não, né? Uma coisa que uma situação que eu estou passando, algo que eu não faria hoje, mas já fiz errado lá atrás. Às vezes você quer mostrar que você está dedicado, que você está se importando com o seu paciente, e às vezes você passa uma informação que não era necessária naquele momento. Então, a pessoa fala assim: poxa, então, quando ele... Não, se a doutora Roberta mandou uma mensagem, um paciente nosso, nós temos, sei lá, mais de 20 juntos, eu tenho certeza que é algo que eu tenho que parar para olhar, porque vai mudar alguma forma de pensamento meu, ou eu vou ter que reavaliar. Então, a gente tem
sei lá, 20 pacientes juntos, se ela me mandar 2 mensagens na semana, eu tenho que parar e olhar aquilo. Porque eu tenho certeza que é alguma coisa que tem a ver com alguma mudança na minha conduta. Quando eu também ligo para a doutora Roberto, estou preocupado com essa paciente, me ajuda nisso, 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 eu tenho certeza da mesma coisa ao contrário, que poxa, então, se o F parou para me pedir uma situação dessa, é porque realmente ele está preocupado. Então, é essa troca. O tratamento multidisciplinar que a gente está tentando aqui, não é que a Roberta tenha que encaminhar todo o paciente para psiquiatria. Não. Ela tem que saber a hora de encaminhar e ela tem que saber responder as principais dúvidas dele. Porque é isso que vai deixar o paciente seguro. Então, conta um pouquinho, Roberto, para a gente ir, né, essa troca. E tem uma coisa, Erwin, que eu acho que é importante também, é a gente ajudar o paciente a se comunicar com o psiquiatra, porque muitas vezes esse paciente ele tem uma comunicação já muito livre com a gente, ele já sabe se comunicar com o psicólogo. E ele ainda tem vergonha, ele ainda tem receio, tem algumas coisas que ele ainda não quer conversar com o psiquiatra, com o psiquiatra, ele sente que algumas coisas não são relevantes. E o nosso olhar precisa também estar atento para as questões relevantes que devem ser levadas para a sessão, para a consulta com o Dr. Erwin, por exemplo. Então, uma coisa que é sempre, qualquer um que estiver aqui que é meu paciente sabe, eu sempre falo, desde a primeira sessão, tem um caderno terapêutico, tudo você vai anotar aqui, que a gente trabalhar, as coisas que você vai levar para o seu psiquiatra, as coisas da terapia. Então, eu acho que esse é um recurso número 1. Primeiro, começa a vir um sintoma, começa a vir uma situação, fala, anota, coloca a data. Isso é importante que você leve para o Erwin. Isso é importante que você leve para o seu psiquiatra. A gente precisa também ajudar na psicoeducação dos sintomas, dos quadros, dos transtornos, porque o paciente não é obrigado a saber o que é relevante, o que é importante, o que não é. Então, às vezes, ele vai lá, fica 1 hora na consulta com o psiquiatra e não fala coisas extremamente relevantes e importantes que fariam totalmente diferença num diagnóstico. Faz sentido para vocês, Ferro? Claro. Assim, vou pegar aqui, pessoal, vocês estão vendo que a gente está tentando, de fato, valer a pena você estar aqui hoje, 9 horas da noite, para agregar isso amanhã já no seu dia a dia. Agora vamos falar um pouquinho do paciente. Muitas vezes o paciente, vejo na minha experiência, que ele não quer reconhecer que ele está recaindo de um sintoma, ou seja, ele é como se fosse assim, estou fraquejando, né? Ou seja, é igual a pessoa que está tratando para câncer, infelizmente, está fazendo radioterapia ou quimioterapia e o câncer não evolui ou até piora. É culpa dela isso? Zero. Então, se a paciente está tratando com, por exemplo, um exemplo simples, a fluoxetina é de 20 a 60 miligramas. Se é de 20 a 60, é porque pode chegar a 60. Então, se um paciente está fazendo 20 miligramas, teve uma remissão parcial, volta a ter insônia, alteração de apetite de concentração, não proporcionar um problema atípico, a dose está inadequada. Se existe até 60, é porque eu tenho que ajustar. Muitas vezes eu vejo que o paciente ele demora para querer falar isso comigo, ou porque ele não quer reconhecer que ele recaiu, ou porque ele não quer mostrar como se fosse assim, te envergonhei, doutor, eu não consegui ficar bem. Ou que ele não sabe que ele recaiu. Então, fala um pouquinho, doutora Roberta, a importância de, nessa psicoeducação, mesmo você sendo psicóloga, você ter o conhecimento, como você já fez lá o curso lá com a gente, da parte médica, explica para o pessoal a importância de, mesmo não sendo sua obrigação, você saber também conduzir essa parte de recaída como se fosse um olhar do psiquiatra. Conta, principalmente para quem está começando. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, a gente também poder ser organizado nos nossos atendimentos. Então, assim, chega um psiquiatra para você, vou pegar o exemplo do Dr. F, né? Ele tem ali uma dosagem de fluoxetina que ele está tomando, que ele começa ali com o Dr. F com aquela dosagem, a gente anota a dosagem que ele está, e à medida que ele vai aumentando ou diminuindo, a gente anota isso também. E a gente tem que estar super alerta a isso. Então, assim, a partir do momento que ele começa a tirar a medicação, que ele começa a diminuir a dosagem, eu pego alguns sintomas e algumas questões que o paciente normalmente traz como problema, enfim, como sintoma mesmo, que trouxe ele ao quadro que ele tem, o transtorno que ele tem, e eu fico alerta, atenta a isso. Qualquer sinal de mudança, de alteração, eu preciso checar, eu preciso avaliar, eu preciso comunicar ao paciente e ao Dr. F. Então, eu acho que a gente poder estar acompanhando isso também, saber quais são os efeitos colaterais de uma medicação quando ela é colocada dentro do tratamento. Então, tem muitos pacientes que já fazem uso de 3, 4, 5 medicações, coloca mais um, a gente sabe disso, né, doutor Erwin? Isso é sempre com o doutor Erwin, mas assim,
a gente tem que ficar atento. Eu vou lá, eu preciso estudar qual é a combinação de uma fluoxetina com alprazolam, né? Enfim, a gente precisa conhecer um pouco disso. A gente não precisa ser Mas, expert doutora, mas você disso. precisa conhecer isso, mesmo não sendo médico? Explica aí, pessoal, para que saber disso? Para que saber disso? É função do médico. Porque, assim, muitas vezes o paciente ele não vai associar algumas questões ao uso da medicação. Né? Então, assim, o paciente começa a falar, eu começo a ter sudorese noturna, comecei a não dormir, comecei a brigar muito com meu pai, com a minha mãe depois, não sei o que está acontecendo, e a gente começa a ver uma irritabilidade, a gente começa a ver sintomas e a gente vai lá, pega o nosso quadro, pega o prontuário do paciente e avalia que foi ali que ele começou a tomar a medicação. E a gente traz isso como alerta para o paciente, que até então não fazia nem parte do modelo de mundo dele, ele não estava atento àquilo. Então a gente fala, vamos lá, vamos voltar com o Dr. Erwin, ele precisa avaliar isso. Não, olha só, faz só 10 dias que você está tomando essa medicação. Vamos esperar um pouquinho, vamos ver como é que você fica. Isso me enche de orgulho, Nesses dias você não bebe. Vou pegar um exemplo da bebida, né? Que muitas vezes faz uma depressão no sistema nervoso central. E isso quando o paciente está começando com alguma medicação, às vezes ele atrapalha em alguns sintomas nos primeiros dias que a gente está aqui observando. Então, é uma intervenção que eu faço com alguns pacientes que eu sei que vão aderir, então eu peço. Vamos ficar essa semana aí sem beber para a gente ver como é que vai ficar a sua ansiedade? Porque isso acontece muito. O paciente vai lá, bebe sábado, domingo, segunda-feira tem uma crise de ansiedade de manhã. Né? Ah, vou ligar para o doutor Evelyn. Não, né? A gente já sabe o que isso está acontecendo. Ontem vou explicar, até me perguntaram isso na semana passada. Pessoal, em relação ao álcool, só para complementar o que a doutora Roberta falou, os benzodiazepinas, né, os calmantes, né, os remédios de receita azul, eles têm 4 funções. Tem uma função que não é a que a gente quer pegar aqui na nossa área, que é a função anticonvulsivante, e a gente tem 3 funções, né? O alprazolam, o Rivotril, o diazepam. Dose baixa, eles são ansiolíticos, traduzindo, melhora a angústia, o fluxo de pensamento negativo, né, a sensação de angústia, de coração acelerado. Dose média, ele é relaxante muscular, tira a tensão muscular de quem tem. Dose alta, ele dá sono. O que é dose baixa, média ou alta é muito pessoal de cada um. O receptor onde ele encosta chama GABA. Coincidentemente, o mesmo receptor que o álcool atua. Então, o álcool ele atua exatamente no mesmo receptor do Rivotril. Então, o álcool em dose baixa ele é ansiolítico, média ele é relaxante muscular, alta ele dá sono. Tanto que um paciente, se ele chegar no meu consultório, dependente, né, do álcool, por exemplo, com um exame de cirrose, ele nem sai do consultório. Eu vou internar, eu sugeri a internação dele no hospital clínico, vou encher ele de ansiolítico, né, o Rivotril, qualquer um que seja, para quando ele parar o álcool, na hora que o receptor GABA perceber que o álcool saiu do corpo, não hiperativar, porque tem a mesma substância encostando ali. Porque se esse paciente ele para de uma vez, por exemplo, ele pode ter o que? Uma abstinência alcoólica, delirium tremens, pode ter convulsão e morrer. Morrer por a hiperativação do receptor. Então, o que acontece? Se qualquer ser humano que tomou álcool ontem ou vai tomar hoje, de manhã, quando ele acorda, mesmo ele não tendo nenhum transtorno, se ele encostou no receptor GABA, mas ele não foi testado em laboratório o álcool, como é o medicamento, o fígado e o rim quer tirar aquela substância o mais rápido possível do seu corpo. Então, à noite, ele passa o quê? Metabolizando aquela substância. De manhã, quando aquele paciente acorda, o ser humano, qualquer pessoa acorda, não necessariamente ele está tratando, o receptor percebe que ele sai. Então, ele hiperativa. Então, quimicamente, toda pessoa que fez uso de álcool na noite anterior, de manhã, vai acordar mais angustiada. Sabe aquela sensação assim, será que eu fiz alguma besteira? Será que E confunde com o quadro de ansiedade. Ontem eu dei um exemplo, que é quando a pessoa faz uma dieta muito restrita em carboidrato, e o cérebro ele só se dá bem com a energia do carboidrato, abaixa demais a glicose, dão sintomas parecidos também com o quadro de ansiedade. Você fica irritado, com a cabeça oca. Isso é algo que, se o psicólogo, como a doutora Roberta, faz questão de estudar, não sabe, e o paciente chega com essa queixa, porque a doutora Roberta estuda, ela também faz o tratamento multidisciplinar, ela também se preocupa em saber a parte básica da parte médica, tá aí os exemplos que ela deu. O que vai acontecer? Ela vai ficar perdida numa situação dessa. Porque o paciente ia chegar segunda-feira à terapia, piorei demais. Mas ela não sabe nada sobre a questão dessa parte do GABA da ansiolítica. Então, você, psicólogo, está principalmente começando a carreira,
Pega o exemplo, doutora Roberta, doutora Ana, doutora Carla, que mesmo não sendo o exemplo, ela não tem a obrigação de saber essa parte química de remédio, faz muito bem para você ficar seguro, faz muito bem para o nosso paciente. Então, ela sabe disso. Acabou de dar um exemplo. Eu só estou complementando a informação dela. Concorda ou não concorda, doutora Roberta? Sim, e como é importante a gente poder... A gente precisa, por exemplo, falar com o nutricionista se um paciente nosso com transtorno de ansiedade ou com quadro de compulsão alimentar vai para um nutricionista e ele recebe uma dieta restritiva. Isso não vai dar certo inicialmente, né? A gente sabe que vai ter um efeito rebote, a gente sabe que isso vai ter consequência. Então, assim, eu acho que é até um pouco de responsabilidade nossa não orientar esse paciente ao que ele deve passar para esse nutricionista, para esse médico, para esse endócrino, para esse nutrólogo, enfim. Mas assim, a gente não é nutricionista, a gente precisa saber sobre isso? Lógico que precisa. Precisa, com certeza precisa. A gente precisa saber sobre tudo. Porque, assim, não muito sobre tudo, mas eu acho que a gente precisa, sim, saber sobre bastante coisa. Porque quando chega um paciente com uma queixa de insônia, por exemplo, a gente não vai trabalhar apenas distorções cognitivas, crenças disfuncionais em relação ao sono. Isso também faz parte do nosso trabalho. Mas a gente vai trabalhar temperatura corporal, a gente vai trabalhar alimentação, a gente vai trabalhar rituais de sono. Isso tudo faz parte do nosso trabalho. Perfeito. E se a gente não estuda, e se a gente não sabe disso, a gente não ajuda o nosso paciente. E uma das coisas que a gente tem feito aqui, doutora Beto, e já está chegando aí no final, nosso projeto, né, que você foi uma das primeiras a participar lá atrás, são 2 projetos, na verdade, né, aqui nossos, 2 metas. Né? A principal é melhorar as informações em relação a esses folclores, esses preconceitos sobre a saúde mental. Né? Então, a gente tem trazido aí personalidades, psicólogos como, né, com a doutora Roberta, para trazer de forma técnica, para tirar o achismo, né, em relação à nossa área. E o outro dado que a gente tem feito, Roberto, que você é um exemplo disso, a grande maioria dos pacientes procuram primeiro o psicólogo antes do psiquiatra. Se o psicólogo ele tiver esse treinamento igual você tem, de poder identificar, né, fazer um rastreio, uma suspeição sobre um quadro inicial de sintomas e conseguir indicar o profissional para tentar o mais rápido possível resolver isso, a gente consegue diminuir o sofrimento do paciente e diminuir principalmente o uso de medicamento. A gente tem uma frase que a gente usa muito, né, doutora Beto, que é quanto menos remédio, melhor, né? Não quanto mais. Mas como é que nós vamos fazer isso? Porque, assim, se você está com a dor de dente, você fica empurrando, não vou no dentista, não dá para segurar, daqui a pouco você está com um canal. Então, como a gente não tem exame aqui, parece que é subjetivo, mas não é. Se a gente está falando de critério, né, bem objetivo aqui em relação aos sintomas, eu, né, o Thiago, todo mundo que está participando aqui, a gente está justamente para mostrar que existem critérios, existe tratamento, e que se a gente buscar ajuda cedo, a gente consegue sofrer menos e a gente consegue evitar custo, evitar necessidade de usar medicamento que poderia ser evitado se buscasse numa situação inicial, e está no livro. Sintomas leves, eu já apresento sintomas, mas não de uma forma importante, ou preenchimento completo, tratamento, psicoterapia e exercício físico, medidas não farmacológicas. Então, a doutora Roberta, que trabalha comigo já há bastante tempo, ela está trazendo aqui para vocês a importância dela também saber essa parte. Né? A parte que não é obrigação dela, mas o paciente, a gente que escolheu trabalhar com o ser humano, a gente tem que estudar o tempo todo. Não pode parar, ficar numa zona de conforto. Então, doutora Roberta, chegamos aí passou rápido, né? Chegamos aí no final, mas eu fiz questão de mostrar que você é um exemplo para a gente, tá? Quem não segue a doutora Roberta, segue ela aí, que ela é uma pessoa séria, técnica, estudiosa. Eu fico muito seguro quando eu encaminho o paciente para ela. E os pacientes também me trazem esse feedback. E é um exemplo para quem está começando, nunca ficar na zona de conforto. A doutora Roberta acabou de citar aqui, ó, o tanto de formação que ela já fez. Ela não está pegada só a TCC, não está pegada só a um tipo de terapia. Então, fica aí um exemplo aí de uma pessoa de sucesso, uma pessoa que a gente tem uma confiança. Então, vou passar a bola para você, doutora Roberta, para você dar um beijo final, suas considerações finais aí para a turma.
aproveitando, eu acho, para poder falar, já que a gente tem vários psicólogos aqui, é a gente também se apaixonar pela forma da gente conhecer o ser humano de diversas vertentes e por diversos olhares. Se nós formos olhar a terapia do esquema, a terapia Gestalt, tudo isso tem uma forma de olhar para o ser humano de uma forma totalmente diferente dessas que a gente está conversando hoje aqui, mas todas se complementam. Se a gente consegue entender o ser humano na sua totalidade, é a melhor forma que a gente tem de ajudá-lo e de encaminhá-lo. Se a gente tem um paciente vou de novo trazer, com sintoma de insônia, e a gente consegue ajudar esse paciente a escolher melhor a atividade física dele, mesmo a gente não sendo professor de educação física, nós entendemos qual é a atividade dopaminérgica que talvez traga ali uma luta, uma questão que traga mais benefício para ele conseguir dormir melhor. Ou seja, quanto mais coisa a gente conseguir agregar para a gente, mais seguro a gente vai ficar. Porque eu vejo muito isso também no início. As pessoas com a tal da síndrome do impostor, com medo de entrar em ação, por achar que não sabem o suficiente. A gente nunca vai saber tudo. Mas se a gente está o tempo todo em movimento, aprendendo, essa sensação tende a diminuir. Então, esse é o convite. Se coloque sempre em ação, sempre com curiosidade, acima de qualquer assunto. Sempre vai agregar. Pessoal, nós vamos abrir 5 minutinhos aqui para perguntas, já estamos finalizando. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a gente. Amanhã, doutor Roberto, é o 14º dia de 14, estamos aqui na luta. Eu e Parabéns, está muito bonito, muito obrigado, lindo. Estou acompanhando. Obrigado. E aí amanhã a gente vai ter uma surpresa aí final para a turma, fechar com a cereja do bolo. E aí convido você amanhã às 20h18 aí para estar com a gente nesse não é o último dia, né? É um ciclo, né? Que daqui a pouco vai ter outro. Eu já te convido para os próximos, né? Porque a gente está aqui tentando trazer profissionais que estudam para tirar. Eu fico muito incomodado, sabe, doutor Roberto, com essa questão. Às vezes eu vejo assim, passa no Instagram assim, vem aqui fazer meu curso de imersão, arquiteto, engenheiro. Eu estudei aqui 3 dias de livros de autoajuda, eu estou pronto para te curar da depressão, mas isso me dói no coração. Por quê? Porque a gente sabe que isso aí minimiza, né, o nosso trabalho, né? E essa pessoa, ela não pode nem ser processada porque ela não tem CRP, por exemplo, né? Tem essa. Ela não tem CRP. Ela leu 3 livros de autoajuda e começa a querer tratar. E a gente sabe que é muito mais sério que isso, que a complicação de um quadro depressivo é o suicídio. Não tem pior. Complicação de hipertensão, em fato, não necessariamente vai morrer. Suicídio é o pior que existe, não tem complicação pior, né? Então, pegar exemplos como a doutora Carla, que veio aqui, que é a psicóloga do esporte, do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, a doutora Ana, que tem o maior curso, junto com a doutora Silvana, de formação em terapia sistêmica, a doutora Roberta, né, que assim, dispensa comentários, vocês viram aí a forma técnica dela, é para estimular você a continuar estudando. Pessoal, nós escolhemos trabalhar com o ser humano. Se a gente escolheu isso, nós temos que estudar pro resto da vida. Isso não vai acabar, porque a gente tem nosso ofício é poder ajudar. Então, a gente tem que ajudar com responsabilidade, né? Então, deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Peraí. Opa! Roberto, tem uma perguntinha aqui. Deixa eu responder aqui. Peraí. Se você ainda pensa em fazer algum outro tipo de terapia. Foi a pergunta que a gente tem aqui. Ou seja, está satisfeita com todas essas que você já fez? Você vai, se continua ainda no seu radar em um outro tipo de psicoterapia? Eu estou estudando muito RDBT, né? A gente trabalhando muito o treino de habilidades sociais, isso é muito legal. Hoje a gente tem muito estudo sobre as personalidades de supercontrole, então essa é uma coisa que eu estou estudando bastante, recomendo bastante também as pessoas estudarem. Eu também estou um pouco nisso, meio autodidata, comprando livros, estudando. A terapia do esquema foi uma outra terapia que eu fiz depois da TCC, e é uma terapia que complementa muito a TCC. Eu quero continuar fazendo por mim, eu fazia formação em todas a própria psicanálise, né? Se nós formos pensar a psicanálise, Freud está aí desde 1882 dando aula, a gente não tem como não estudar isso. Então, é um convite que eu faço para todo mundo. Quem fez a formação em psicologia provavelmente estudou muito, muito psicanálise e pouco o resto, mas depois deixou de estudar. Eu acho que a gente sempre tem que voltar ao nosso berço. Então, essa é uma dica que eu daria. Isso é uma coisa que eu pincelo de vez em quando. A própria logoterapia, enfim. O doutor Alberto esteve aí com a gente, não sei se você chegou a ver,
O Roberto foi um dos Vi, pioneiros, né, da logoterapia, trouxe é, bastante informação legal. e ele trouxe o Pessoal, livro Em Busca do Sentido que todo mundo, todos os psicólogos deveriam ler. É um livro bem o, bacana. perguntaram indicação de livro aí, pessoal. Já anota aí. Uhum, Pessoal, é o depois eu seguinte, posso passar então, vários. é verdade. Se tiver mais alguma pergunta, a gente tem mais 5 minutinhos aí. Doutora Bárbara também está lá com a gente no curso. É, tem uma coisa muito importante que eu acho que a Sara falou sobre o medo e a vergonha de contar para os familiares sobre a Aham, medicação. Eu certo, acho que isso é uma coisa super, super bacana da gente verdade. também poder falar, né, Ervin? Assim, o que Porque. que eu faço com família? Pode falar. Se o familiar ele está questionando o tratamento, eu peço para ele vir no consultório. Porque não é o paciente que tem que explicar para ele o remédio. É função do médico. Aí ele senta lá, eu desenho, se for o caso, para ele ver. Igual seria para hipertensão, diabetes. Então, se o paciente está se sentindo inseguro de conversar com os pais, quem que tem que responder isso, já que é uma questão técnica, é o profissional. Chama ele no seu consultório, vem junto na consulta, que a gente tem que mostrar para ele que não é em relação a ser fraco, ser forte, ninguém escolhe a doença que tem. Então, minha sugestão é essa. Se o familiar não está apoiando, está questionando, pede, leva ele no profissional de saúde, porque ele tem a obrigação de explicar. Você não é médico, E, você não é psicólogo, né? e o próprio Instagram do Ervin, eu acho que ele ajuda muito isso, né? A gente poder indicar para os pais, para os familiares, a poderem acompanhar isso também, desmistificar, Verdade. Estamos porque nessa luta, né, doutora? qualquer outra medicação não seria questionada por nenhum Pois familiar, é, né? A gente pois ainda é. tem isso muito forte. É Então, eu uma, também, eu trago para a sessão. Manda o pai vir, manda a mãe vir. Eu acho que essa é uma intervenção, exatamente né? assim, um hábito vira um hábito, é uma repetição de comportamento. Quanto mais a gente está aqui falando sobre isso, entende que mais natural fica, né? A gente está fazendo aqui um pequeno movimento, né, perante a todo esse desafio que a gente tem, mas nós vamos seguir na luta, né, doutora? Eu Mas é conto só com a gente você. fazer. É um convite que eu faço. Olha na sua família, olha na família dos seus 3 amigos mais próximos. Avalia quantas pessoas já não sofreram ou sofrem por não terem sido medicadas, ou por Verdade. uma questão de ansiedade, ou depressão, ou pânico. Eu posso apostar que na sua família, ou na família das 3 pessoas que você mais convive, você já presenciou sofrimento por isso. É. Como poderia ser alteração de colesterol, poderia ser infarto, algo desse tipo, né? Enfim. Então, pessoal, amanhã a nossa 14ª live de 14. Vai ter uma surpresa para vocês, uma cereja do bolo. Mais uma vez aí eu agradeço. Pode tirar dúvida, Souza. Davi, pode me chamar no direct que a gente conversa, tá? Se você precisar de ajuda. Quer tirar alguma dúvida, Souza? Vi que você pode tirar dúvidas? Pode tirar dúvidas, está aqui para isso. Nossos 5 minutinhos finais da live acaba 21h18. E agora eu também, já que a gente está aqui, as pessoas tirando dúvida, e Não, é não é, sábado à não é noite, orgulho de ver né? a forma. Isso é o certo. Vocês são fundamentais do tratamento. Isso é obrigação. Aproveita todo mundo que está aqui com a gente e avalia qual é o estado de relaxamento do seu corpo. Avalia nesse momento, de 0 a 10, quanto você está relaxado. Como é que você avalia isso? Como é que está a sua língua? Ela está encostando no céu da boca? Ela está relaxada? Os seus ombros, né? A gente está no sábado à noite. Coloca os ombros para trás, levanta um pouquinho a cabeça, solta a língua no céu da boca, respira. A gente tem aí, são 9 horas da noite, tem a noite inteira pela frente, né? Solta o ar, relaxa um pouco. Ainda ganharam um presente, viu, pessoal, no final? A gente poder também fazer essa avaliação de 0 a 10, de quanto a gente está ansioso, de quanto a gente está tenso, de quanto a gente está relaxado. Às vezes a gente começa a se queixar de uma dor, né? As pessoas vão para o hospital com dor na cervical, dor na coluna. E às vezes é isso, é a gente o tempo todo tenso, rígido, vendo televisão, esperando alguma coisa. Então, faça essa avaliação com muita frequência com Verdade. você mesmo, né? Pessoal, mais uma vez aí, agradeço a audiência de todos, né? Mais de 500 pessoas aí no sabadão à noite. Davi, pode entrar em contato comigo se você está precisando de ajuda, a gente está aqui para ajudar. Doutor Roberto, mais uma vez, obrigado. Tá um bom sábado aí, mando um beijo lá para o Tinocão, nosso amigo. E conto com você aí nessa luta aí para combater o achismo, o preconceito, que é um movimento que está apenas começando, né? Como o Tiagão disse aí mais cedo. Tá bom? Obrigada pela participação de todos. Parabéns por estarem aqui. É uma grande diferença a gente ver psicólogos essa hora da noite, realmente. Obrigada, Ervin. Foi um prazer estar com você, tá?
Tá bom. Beijo grande, pessoal. Amanhã, 20 e 18, para a gente finalizar essa série aí. Tudo de bom, viu? Um beijo. Beijão, Tchau, Renato. tchau. Tchau.